Bom, o assunto da sessão de hoje, ele veio aí de uma publicação que recentemente saiu, uma publicação importante. Eu vou explicar o que que é essa publicação, por que que ela foi feita, né, mas que basicamente trata de uma nova proposta de diagnóstico e classificação da obesidade. E, embora isso seja ainda um assunto em debate, né, no meio científico e também na prática clínica, a gente vai apresentar aqui quais são os principais pontos desse documento. Então, primeiro, o que é essa tal de Lancet Commission? Então, na verdade, são grupos de estudo patrocinados pela revista Lancet sobre grandes temas na medicina, né? Temas importantes que impactam um número muito grande de pacientes. Então, eles fizeram isso com vários assuntos e agora, já há alguns anos, tiveram a iniciativa de patrocinar um grupo de estudo sobre obesidade que resultou nessa publicação de janeiro desse ano, que é uma publicação de 58 páginas. Depois, se alguém tiver interesse, a gente distribui, né? Manda por e-mail, WhatsApp, alguma coisa assim. Mas, enfim, é um documento bem longo, né? E, basicamente, o que eu vou falar aqui é por que que esse documento foi feito, quem foram os pesquisadores que participaram da realização desse documento, qual foi o método utilizado para sua realização, quais foram os resultados ou propostas do documento, quais são as controvérsias que já foram geradas depois que o estudo foi publicado, qual que é a minha opinião sobre esse assunto, e depois a gente abre aí para fazer um debate que acho que é o mais importante, tá? Então, por que que a Lancet patrocinou um estudo sobre esse assunto, né, e com essa proposta? Bom, porque obesidade é uma doença epidêmica, atinge quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Ela tem um impacto na saúde dos indivíduos, na qualidade de vida, e tem um impacto econômico também, seja pelo impacto que a doença tem na força de trabalho, seja pelos custos relacionados ao seu tratamento. Mais de 90% das pessoas com obesidade não têm acesso a tratamento, né? Então, a gente vê hoje que está muito na moda, os novos medicamentos, a própria cirurgia bariátrica, mas se a gente for olhar o mundo todo, a grande maioria das pessoas, principalmente nas classes C e D, que é onde a doença cresce de uma maneira mais significativa, essas pessoas têm pouco acesso. Existe um problema em relação ao índice de massa corporal, que a gente utiliza no dia a dia, todo mundo conhece, mas que não determina o grau de adiposidade dos indivíduos. Então, ele tem toda uma história aí por trás do IMC, como é que ele surgiu, como é que ele foi utilizado. Ele é muito prático no dia a dia, mas ele tem falhas, né, na identificação de pacientes mais ou menos graves. Existe uma dificuldade de caracterização de obesidade como doença crônica, principalmente porque não são estabelecidos sintomas para essa doença. Quando a gente fala em doença, normalmente qualquer doença que a gente imagine, você tem sintomas associados a ela, né? E você não tem assim descritos e definidos quais são os sintomas da obesidade. Falta de critérios objetivos para diagnóstico, quem é mais ou menos grave. Existe a necessidade de facilitar o encaminhamento para tratamento. Como eu disse, menos de 10% das pessoas são tratadas. E aí vem a questão, será que os 90% que não estão tratados, todos precisam de tratamento? Ou o mesmo tipo de tratamento? Essa é uma outra questão, porque os sistemas de saúde também não conseguem absorver todo mundo, né, que tem a doença. Definir critérios de priorização, quer dizer, quem dentro de um sistema de saúde vai ser candidato a uma cirurgia ou vai ser candidato a receber por uso contínuo uma determinada medicação, né? Isso também é um ponto importante.
e isso impacta também as estratégias de gestão nos sistemas de saúde, de um modo geral, sejam públicos ou privados. Então, a questão do IMC é essa, né? Quer dizer, você pode ter indivíduos com o mesmo IMC e com diferentes condições de acúmulo de tecido gorduroso. Você pode ter um indivíduo aqui, a gente sempre usava o exemplo do Mike Tyson, que foi campeão mundial peso pesado de boxe, e tinha IMC de 38 no auge. Mas ele não era obeso, porque a taxa de gordura corporal dele era muito baixa, né? Então, ele não tinha excesso de tecido gorduroso. E dentro dos pacientes com obesidade e excesso de tecido gorduroso, você também tem ali uma variabilidade de fenótipos, né? Desde o indivíduo que não tem nenhuma manifestação de doença ou sintomas, até o paciente que já tem manifestação de doença e sintoma. Então, a obesidade ela foi definida como uma doença crônica progressiva e recidivante já há muitos anos, mas essa é a dificuldade que eu mencionei, né? Quer dizer, numa doença qualquer, você tem um fator etiológico de uma doença, a fisiopatologia, ah, se entende de que maneira essa doença acaba comprometendo a função de algum órgão e você tem as manifestações clínicas. Na obesidade, você tem também os fatores etiológicos, genética, ambiente e outros fatores, né? Existe uma fisiopatologia, mas normalmente se enxerga isso como não propriamente um problema da obesidade, mas das doenças que a obesidade pode causar, das suas comorbidades, e não sintomas ou manifestações clínicas diretamente relacionadas à doença obesidade. Então, hoje já existem evidências de que a obesidade por si só ela compromete a função de alguns órgãos e isso leva a manifestações clínicas também. Então, aqui é um resumo dos problemas que essa comissão procurou endereçar, discutir, resolver, etc. Mas, em linhas gerais, o principal ponto desse artigo é tentar diferenciar quem é o indivíduo que tem obesidade e já está doente versus quem tem obesidade e ainda não está doente. Então, eles chamaram de pré-clinical obesity e clinical obesity, né, fazendo essa diferenciação. Eles tratam alguma coisa sobre prevenção também, mas isso não é o escopo principal do artigo e também do que nós vamos comentar aqui. Tá? Então, essa classificação dicotômica, né, tem doença, não tem doença, diferente da maneira que a gente está acostumado a pensar a obesidade como uma coisa assim contínua, evolutiva, que não deixa de ser, quer dizer, em algum momento o indivíduo pode passar daqui para lá, mas você tem uma fotografia e você possa tomar uma decisão de quem deve ser priorizado em termos de tratamento. Bom, quem participou desse estudo, dessa comissão? Então, foram 58 experts de diferentes especialidades e países, e aí começa aqui a confusão, né? Porque muita gente ficou de fora, né? E não gostou de ficar de fora, e suas opiniões não foram ouvidas, né? Então, já começou a confusão por aqui. Esses profissionais de diferentes especialidades, saúde pública, genética, clínica geral, endócrino, pediatria, nutrição, psicologia, gastro, atenção primária, cirurgia bariátrica, cardiologia, enfim, várias especialidades. E duas pessoas que com antecedente de obesidade, porque queriam ouvir as perspectivas do que se chama de people living with obesity, de pessoas vivendo com obesidade. Principalmente porque essas pessoas trazem questões relacionadas ao estigma, na atenção que existe no sistema de saúde à pessoa com obesidade e ao acesso aos diferentes tratamentos. Só para vocês terem uma ideia, existe um estudo que aponta o seguinte: o indivíduo com obesidade ele vai em consultas médicas e, em média, precisa de 6 ou 7 consultas para que a questão obesidade seja colocada como uma questão
médica que precisa ser tratada, né? Então, existe uma estigmatização, muitas vezes, dos dois lados, né? O próprio, os próprio profissional de saúde, muitas vezes, não está treinado a abordar a questão da obesidade com o paciente. Então, isso é um dos fatores só relacionados a esse estigma e que prejudica o acesso ao tratamento. Qual foi o método de estudo? Então, essas pessoas foram divididas em subcomitês, né? Cada um discutindo um assunto específico, faziam reuniões mensais, depois tinham enquetes, pequenas enquetes sobre os diferentes assuntos, que eles chamaram de pré-Delphi. Delphi é um sistema que já padronizado para você fazer um consenso, né, sobre algum assunto. Basicamente, em resumo, são questionários que as pessoas votam e você tem que ter pelo menos 67% de concordância com aquilo para que aquilo entre ali como uma diretriz, por exemplo. Tá? É um modelo, é um método que se usa. Os questionários do Delphi, que é o questionário final, que aí todo mundo participou, foi elaborado por 8 desses comissários, desses 58, e esse é um método que tem limitações, ele pode ser enviesado, porque depende muito de quem foram as 58 pessoas que você escolheu, né? Não representa o universo das pessoas, dos experts nesse assunto. Existe muita questão da influência, de eventualmente ter um líder ali, né, que se sobressai e acaba influenciando os outros, mas um ponto forte aqui no estudo é que toda essa fase de preparação, então, as perguntas elas foram feitas depois de muita discussão, né, muito dessa fase do que eles chamaram de pré-Delphi, então, eles acreditam que, com isso, esse viés tenha sido diminuído. Bom, aqui não quero falar o que está escrito em cada linha, mas só para exemplificar que todas os pontos aqui que entraram em consenso tiveram mais de 90% de aprovação, né, dos pesquisadores, dos experts, né? Então, eles tiveram um nível alto aí de um resultado satisfatório em relação a esse consenso. Por exemplo, aqui, só para citar, obesidade é caracterizada pelo excesso de adiposidade, com ou sem distribuição anormal ou alteração da função do tecido adiposo, né? Então, essa seria a definição, vamos dizer assim, primeira aí da doença obesidade. Mas o que o documento destaca muito forte, isso aqui já é o primeiro assunto para a gente debater, temos uma especialista aqui nesse assunto, que é a avaliação da quantificação da gordura corporal, né? Então, destacando a importância disso na prática clínica, isso já é realizado de rotina para quem trata obesidade, a medida da circunferência abdominal. Hoje, esse índice, que é a relação da circunferência abdominal com a altura, ele é um índice que se mostrou muito sensível com relação a tanto gordura visceral quanto com doença metabólica, e métodos mais diretos de você medir a gordura corporal, como a bioimpedância elétrica, que a gente faz de rotina lá no CME, e o DEXA, que é uma densitometria que olha não só o osso, mas também as partes moles, tecido gorduroso e tecido muscular. Então, seria esse exame aqui, colorido, tá? Seria uma densitometria um pouco mais sofisticada. Então, dessa maneira, com avaliação da gordura corporal e avaliação clínica de sinais e sintomas relacionados à obesidade, é que, por fim, a gente classifica o indivíduo entre tendo uma obesidade pré-clínica ou uma obesidade clínica, né? Então, aqui, só detalhando como é que isso funciona, mas destacando aqui sinais e sintomas. O que são sinais e sintomas, né? Os mais comuns, quem faz consultório de obesidade,
cansaço aos esforços é um sintoma, dor nas articulações, dificuldade em executar algumas atividades no dia a dia, né? E aí as atividades, os ADLs, como é que fala? AVD, AIVD, né? Em alguma medida. Então, isso são os sintomas relacionados à obesidade. Basicamente, a gente pode ter efeitos em quase todos os órgãos, né? Então, desde sintomas respiratórios até já a caracterização de um comprometimento da função respiratória com síndrome de hipoventilação, que é uma situação em que o indivíduo tem, por exemplo, dificuldade de excursão diafragmática pelo excesso de gordura abdominal, de gordura visceral, ele já tem alterações de gasometria, ele é um retentor de gás carbônico relacionados a isso, né? Do sistema cardiovascular, sistema reprodutivo, sistema músculo-esquelético, muito comum. Quer dizer, não precisa necessariamente ter caracterizado uma artrose ou alguma lesão, mas se ele já tem sintomas de dor crônica, isso já é levado em consideração, né? Então, só para entender a diferença do que se propõe agora com o que habitualmente a gente faz, então, atualmente, como é que a gente faz? Obesidade é IMC acima de 30, ponto, né? Mas você pode ter um indivíduo com IMC de 28 e ele tem excesso de, de gordura abdominal. E a gente pode considerar esse paciente como obesidade, embora o IMC dele seja mais baixo. Da mesma maneira, você pode ter um indivíduo com IMC de 30, mas que não tem nenhum excesso de gordura, e ele não vai ser considerado obeso, né? E aqui destacando a importância da medida, alguma medida de gordura corporal, além do IMC, algum tipo de medida daquelas que eu mencionei, da cintura abdominal, relação cintura-quadril, ou alguma medida direta do quantidade de tecido gorduroso abdominal. E, no fim das contas, essa diferenciação toda ela é importante na definição para onde que esse paciente vai ser encaminhado em termos de tratamento. Então, o paciente com obesidade pré-clínica, ele é considerado um paciente de risco a desenvolver determinadas doenças. E, então, na proposta dessa publicação, esse seria um paciente que você vai priorizar medidas preventivas para não evoluir ou para ele ter alguma melhora na sua condição que previna que ele vá desenvolver sintomas ou desenvolver doença propriamente dita. O paciente que já tem obesidade clínica, esse paciente ele vai ter que ser submetido a um tratamento. A gente não está mais falando de prevenção, mas de um tratamento que seja efetivo, não só para perder peso, mas também para o controle dos sintomas e controle dessas disfunções que tenham sido identificadas, né? Então, aqui ele cita, por exemplo, na obesidade clínica, que falta de ar causada por efeitos da obesidade no coração, nos pulmões, dor nos joelhos, cluster of metabolic abnormalities. O que quer dizer isso? Alteração da glicemia, do colesterol, do triglicérides, das enzimas hepáticas, tá? E alterações em outros órgãos. Então, o paciente com obesidade pré-clínica, a ideia seria fazer aconselhamento, monitoramento com o tempo e intervenções de perda de peso, muito mais no sentido assim de evitar a progressão da doença. Esse documento ele não fala assim, quando é que tem que fazer tratamento clínico, dar remédio, fazer dieta ou operar, tá? Não foi o objetivo aqui. Aqui o objetivo é muito mais
no sentido de mostrar que você tem uma condição que precisa ter um tratamento efetivo e um tratamento de longo prazo e que, eventualmente, vai requerer diferentes intervenções. Um tratamento multimodal, ele vai requerer intervenções nutricionais, farmacológicas, eventualmente de saúde mental e, eventualmente, cirúrgicas. E vai depender isso da gravidade da doença que ele tem e também das expectativas que esse paciente tem. O importante, que isso o documento destaca muito bem, é que tudo isso seja apresentado para o paciente, porque isso é um outro viés também no tratamento da obesidade, né? Ela é um tratamento muitas vezes segmentado, onde cada eu aqui a gente só faz dieta, a gente é contra remédio e é contra a cirurgia, né? É, eventualmente você pode ter uma situação de supermedicação de todo mundo também. Cirurgia bariátrica tem muito estigma relacionado à cirurgia bariátrica, como também tem, às vezes, superindicação em alguma situação. Então, é importante que tudo isso seja discutido com o paciente e que a gente não fique restrito a métodos terapêuticos únicos, né? Entendendo que a doença é complexa e que vai ser necessário, muitas vezes, diferentes abordagens. Ué, travou? Ah. Então, aqui para comparar, o que seria aqui nessa linha de cima, o que seria o diagnóstico antigo, vamos dizer assim, com o novo diagnóstico, quais as diferenças, aplicando esses conceitos. Então, por exemplo, o indivíduo aqui com 28 de MC, mas com excesso de gordura corporal, ele tem, antes ele tinha sobrepeso, agora a gente já pode dizer que ele tem obesidade pré-clínica, tá? Um indivíduo com 32, sem excesso de gordura corporal, que antes era classificado como obeso, agora ele pode ser classificado como não obeso, se ele não tiver excesso de gordura corporal. E aqui, paciente com o mesmo IMC, duas condições clínicas diferentes, um classificado como doença pré-clínica e outro classificado como obesidade clínica. Bom, quais as controvérsias, né? Isso aqui foi o que foi apresentado, né? Quais as controvérsias? A primeira delas é o seguinte: quer dizer que obesidade pré-clínica não merece tratamento? Começa por aí. Quer dizer, a gente sabe que é uma doença progressiva, o que não é clínico hoje pode virar clínico amanhã, né? E pode se perder, eventualmente, uma oportunidade de tratamento. Essa nova classificação vai limitar acesso em relação, por exemplo, mudanças nas regras atuais. Então, se eu tinha, por exemplo, uma paciente com 40 de MC, 39 ali, né? Vamos dizer assim, que quer fazer uma cirurgia bariátrica, aqui nessa nova classificação, ela pode ser classificada como pré-clínica e numa condição que ela antes era considerada como uma candidata, agora ela pode não mais ser, né? Então, isso pode gerar esse tipo de discussão. E o desejo de emagrecer, né? O desejo de emagrecer relacionado muitas vezes ao impacto psicológico da obesidade, fatores relacionados à autoestima e qualidade de vida que não são muito bem dimensionados aqui, né, nesse documento. E uma visão, talvez, muito coletiva, né, sobre assim, a situação da obesidade de uma maneira mais coletiva e como fazer para melhorar de uma maneira mais ampla, acesso, ou dizer quais são os grupos que vão merecer mais receber remédio ou ser operados, versus uma visão individual daquele indivíduo que, por alguma razão, está sofrendo com a doença e quer se tratar.
Então, uma dessas vozes, né, que levantou essas controvérsias foi da própria Associação Europeia de Estudos da Obesidade, que é uma voz importante nesse campo. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que, assim, de um modo geral, esse documento ele reforça muito o conceito de obesidade como doença. Porque, assim, ainda hoje, no dia a dia, a gente vê que obesidade ainda é muito vista como um problema comportamental, né? Quem nunca ouviu a expressão cabeça de gordo? Não, não adianta, tem cabeça de gordo, né? Então, assim, como só não emagrece se não quer, né? Comparações, não, eu consegui, então você consegue, é só fechar a boca, né? Que são conceitos que ignoram tudo que se aprendeu em termos de fisiopatologia, mecanismos de regulação do apetite e do gasto energético, que nos últimos 30 anos aí foram conhecidos, né? Todo esse conhecimento. Acho que, de alguma maneira, esse conceito todo apresentado, ele ajuda a enfraquecer alguns estigmas, né, que a gente já mencionou. Eu acho que pode aumentar encaminhamentos, e aqui eu falo do nosso ambiente hospitalar, do nosso, né, onde a gente está falando de pessoas doentes. Então, dentro de um hospital, de um centro ambulatorial, certamente, se não todos, mas a grande maioria das pessoas com obesidade que frequentam esse centro vão ter obesidade clínica, que alguma coisa, ela tem alguma doença que está lá, que certamente é agravada pela obesidade. E o número de encaminhamentos ainda é muito pequeno, né, dentro desse universo, né? Eu acho que isso pode ajudar. Facilita a identificação de quem precisa de tratamentos mais efetivos. Então, veja, hoje saiu agora 2 semanas, semana passada, no estado de São Paulo, uma reportagem falando da iniciativa de algumas sociedades no sentido de que do SUS disponibilizar os análogos de GLP-1, né, que são essas medicações, falando ainda das de primeira geração, que é a liraglutida, que é uma medicação que já tem aí quase 15 anos, né? E aí você precisa dimensionar para quem que você vai dar isso aqui. O SUS não vai liberar a liraglutida para 50 milhões de brasileiros que têm obesidade. Certamente não vai, né? Não tem, não, é uma conta que não vai fechar, precisa ter critério. Então, é só um exemplo, né, de como que entender um pouco melhor. Isso acontece em todos os países, não é só no Brasil, né? E facilitando o planejamento de gestores também, não só de saúde pública, mas da saúde privada. Imagine uma carteira de um plano de saúde com 1 milhão de pessoas, se seguir mais ou menos a estatística nacional, você vai ter 1/4 dessas pessoas com obesidade, né? Então, como é que você vai, o que você vai fazer em termos de planejamento, de tratamento dessas pessoas? Então, basicamente, era isso. Abro para o debate e agradeço aí o convite. Professor, obrigada pela excelente palestra. Acho que todo mundo foi, né, tá muito feliz e muito satisfeito, né, com tudo que você trouxe. E agora a gente abre para debate. Temos aqui, né, uma plateia multi. Quem gostaria de ser o primeiro a fazer perguntas? E eu já vou, na verdade, iniciar a minha. Doutor, do ponto de vista, quando você traz essa temática, realmente eu acho que agora as sociedades, né, até mesmo os conselhos, eles vão começar a discutir sobre o assunto, porque eu, particularmente, quando estava lendo, me veio o receio, como que nós vamos trazer isso para o paciente, para que não cause um terror? Como que você acha que a sociedade, os conselhos vão discutir isso com os profissionais? Isso, veja,
isso aqui é uma proposta, né? Não é que assim, agora, a partir de hoje, a obesidade é assim, né? Isso vai gerar muita discussão dentro das sociedades de especialidades, primeiro, né? E essas coisas demoram para permear. Eu acho que o mais importante de tudo, que saiu dessas 58 páginas, é fortalecer o conceito de que a gente está tratando de uma doença. Tá? Ah, se tem o critério A ou B, ou tem lá uma entrelinha que isso aqui não concordo, ou isso aqui não vai ser aceito, isso é detalhe. Né? Acho que o principal é isso, é fortalecer o conceito e disseminar o conceito de que obesidade é uma doença. E outra coisa importante é que o desfecho do tratamento ele não está só relacionado à perda de peso. Isso é uma coisa que está muito enraizada. A gente vê, né? Por exemplo, em cirurgia bariátrica é muito comum, né? Ela assim, não, a pessoa operou, perdeu 50 quilos. Recuperou, mas ganhou 25. Não, mas então a cirurgia não funcionou. Não funcionou, tá tudo. Bom, mas faz 15 anos que ela operou. E nesses 15 anos, ela não toma mais, desde que operou, remédio de pressão, diabetes controlou, melhorou a qualidade de vida. Então, está muito enraizado o conceito de que tratar a obesidade significa deixar o paciente magro, né? É como dizer que o tratamento da hipertensão só funciona se o hipertenso tiver com a pressão 12/8. Ponto. Se qualquer coisa diferente disso, o tratamento não funcionou, nem precisa fazer, larga esse remédio, não precisa fazer, que não está funcionando. Não interessa se era 20/12 antes, né? Entendeu? Ou que a glicemia tem que estar 90. A glicemia tem que estar 90. Lógico, o ideal que fosse 90, mas se é um diabético grave e era 300 e agora é 130, ele melhorou muito, né? Então, existe em obesidade esse conceito, essa quase que uma exigência. Não, você vai tratar, você tem que ficar magro. E que o paciente que tem obesidade, e lógico, é uma doença heterogênea, você tem manifestações fenotípicas muito diversas, é muito diferente alguém que tem obesidade desde criancinha, né, com um histórico familiar, onde você já tem ali um componente genético, você tem que é uma genética complexa, diga-se de passagem, do que alguém que nunca foi obeso na vida, ganhou peso ali pontualmente numa situação e consegue perder aquilo rapidamente. Então, são diferenças muito grandes, né? Tudo acaba sendo jogado dentro do mesmo saco, né? E eu acho que esse é o principal ponto aqui que esse documento está trazendo. Obrigada pela apresentação, doutor Denis. E a minha pergunta é muito latente, essa falta de conhecimento, atualização. Esse artigo chamou super atenção, mas a gente tem uma longa caminhada para fomentar os especialistas, como o senhor, os nutricionistas. É comum para a gente essa preocupação, mas a atualização ela é bem importante, né? Então, um fórum como esse ele é importante, mas a gente está fazendo aqui o nosso trabalho, né? A gente tem o privilégio de ter o senhor no corpo clínico. Mas a minha especialização, eu fiz o mestrado na Escola Paulista de Medicina e eu comparei dois grupos. Um paciente, eu quantifiquei a qualidade da dieta por uma métrica, então ela tinha uma escala de pontos. E eu tinha um grupo de pacientes que estavam em quimioterapia e outro grupo que estava já em acompanhamento, uma vez por ano, 2 vezes câncer coloretal, que tem uma interface muito importante com o estilo de vida. E quando a gente comparou os dois grupos, os pacientes que já estavam conosco há anos, tinham enfrentado um câncer, estavam ali naquela continuidade, tinham uma qualidade pior
do que os pacientes que estavam em tratamento. Então, minha pergunta é como esse cenário multidisciplinar, até com outras disciplinas, né, com os médicos oncologistas, que perpassa, né, por tantas condições clínicas, poderiam contribuir com isso, com esse olhar também, dessa preocupação de encarar a obesidade como um grande detrator daquilo que ele está causando, que não é só a disciplina de formação. Olha, já há alguns anos, acho que desde que essas medicações, porque agora a gente tem tratamentos que estão sendo mais efetivos, né? Isso também é um outro ponto que está ajudando muito. Então, principalmente agora com a semaglutida, que é uma medicação de fácil uso, pouco efeito colateral e que trouxe aí um resultado mais significativo em relação ao que se tinha anteriormente de outras medicações, isso tem, vamos dizer assim, abrido os olhos de muitos especialistas de diferentes áreas que habitualmente não tratam de obesidade em relação ao assunto, né? Porque agora também eles mesmos podem medicar o paciente. Antes não tinha muito o que fazer, isso era complicado, né? Então, hoje você vê, isso é um assunto disseminado na cardiologia, na ginecologia, na oncologia, eu acho que está começando também, né? E em várias especialidades, né? E acho que todas elas estão vendo a importância de tratar a obesidade. Até um- uma frase, né, que eu vi outro dia, né? Que assim é o paciente com obesidade com muitas comorbidades, né? Então, treat obesity first. Eu vi numa apresentação. Trata a obesidade primeiro, né? Porque se você não tratar a obesidade, você vai ter muita dificuldade em controlar o resto. Você não consegue controlar um diabético obeso se ele não perder peso. Você não vai conseguir controlar a hipertensão de um paciente com obesidade se ele não perder peso. E várias outras doenças são assim também, né? Né, Carlos? Carlos já tem uma visão avançada sobre o assunto e eu acho até que em algum momento foi distópica, Carlos, mas muito lá na frente. Fala aí, o que você Por acha? que distópica? Acho que utópica. Dentro do Acho que meio, né? utópica, na verdade. Utópica, não é nem distópica. Então, eu acho importante, né, o que foi dito agora. A gente fez um simpósio que eu até tinha feito menção para o Dr. Denis, para o professor Denis aqui, e que eu espero incluí-lo nessa nossa agenda para esse ano. A gente tem um simpósio que iniciamos no ano passado, que diz, o nome do simpósio é O que é bom para o coração é bom para a próstata, tá? O que é exatamente a tese que você está dizendo, e eu estou reservando um espaço para colocar o Dr. Denis para falar um pouquinho. Vai todo mundo falar sobre obesidade, mas falar sobre a cirurgia bariátrica, porque ela traz uma situação mais em pacientes onde existe uma urgência maior de perder peso. Quer dizer, no melhor programa de perda de peso, com auxílio das medicações, os análogos de GLP-1, todas as orientações, você tem um tempo relativamente longo, às vezes, e muitas vezes você está lidando com doenças que precisam que o paciente perca peso, né? Existe uma literatura gigantesca, né, sobre a obesidade e o aumento da morbidade, da piora, da evolução dos pacientes com câncer, em especial 3 modelos, que é o câncer de mama, próstata e câncer coloretal, como você parece que foi objeto da tua tese, né? Então, isso daí está a grande dificuldade é você implantar um programa que seja compreensivo, ou seja, que abarque que seja multidisciplinar, né? E que você consiga fazer que ele seja sustentável e seja duradouro no tempo, tá? É muito difícil isso.
né? A gente tentou, uns 2 anos atrás, trazer um projeto quando a oncologia saiu do centro médico e veio para cá. De uma hora para outra, a gente tinha 2 andares à disposição e a gente fez um projeto de construção de um fitness center lá no centro médico, inicialmente dedicado à oncologia e cardiologia, mas que iria, ao longo do tempo, iria abarcar outras especialidades, e não conseguimos. E não conseguimos. E muito não conseguimos porque existia um problema de sustentabilidade, enfim, isso é debatível, né? E a gente não conseguia fazer o hospital, a direção, ou mesmo assim, eu entendo, quer dizer, o hospital não está comprometido com certos ganhos mais de curto prazo, então eu ocupo um espaço que ele pode usar para infusão de medicações caras, isso traz um pouco mais de receita, né? E quando eu venho com um projeto onde eu vou envolver educadores físicos, máquinas, imagina o que você quiser, né? A parte de nutrição, eventualmente a bariátrica, em alguma situação, não é tão... a gente não pensa tanto na bariátrica quando a gente lida com pacientes com câncer. E essa é a minha pergunta que eu gostaria de fazer para o professor Denis, que é, bom, enfim, é muito difícil isso. A gente está tentando, a gente vai iniciar um programa agora com pacientes aqui no IEP, onde nós vamos fazer um programa, estamos tentando montar um programa domiciliar de perda de peso com auxílio de nutrição, vamos, obviamente, usar medicações, né? A perda de peso, para você ter uma ideia, ela muda a expressão genética de certos tumores, né? Um projeto que não sei se a gente vai conseguir fazer, vai precisar de indústria farmacêutica, que são pacientes obesos que vão fazer prostatectomia radical e vão ser submetidos a 6 meses de uma dessas medicações, provavelmente vai ser a semaglutida, né? E a gente vai estudar, depois de 6 meses, quando os pacientes forem operados, a gente vai comparar a expressão gênica, né, na biópsia com a expressão gênica após 6 meses de perda de peso com essas medicações, correção do insulina metabólica, etc., para ver o que a gente consegue fazer. Você tem literatura que dá suporte para isso, né? Mas, então, esse eu acho que é um grande preâmbulo, uma grande introdução. Eu queria te perguntar o seguinte: como é que você vê, Denis, na experiência que você tem, e eu acho que a gente pode crescer muito nisso, a bariátrica no cenário do paciente com câncer obeso, né? Eu acho que a sensação que eu tenho é que os próprios oncologistas não olham para isso, tem uma dificuldade. Eu não sei se tem literatura suficiente. Me refiro à cirurgia bariátrica, basicamente, né? Não emagrecimento, obesidade, síndrome metabólica, mas a cirurgia bariátrica. Como que você acha que tem lugar? Você vai se preparando, porque esse vai ser o tema que eu vou te convidar para falar no final do ano, mas aonde que a cirurgia... Eu consigo imaginar a cirurgia bariátrica num obeso com IMC de 40, 45, sei lá. Um paciente com câncer de próstata submetido à castração, isso aumenta muito a chance dele se tornar um obeso e se tornar um diabético, né? E muito difícil entrar em qualquer programa de perda de peso que inclua reabilitação física, redução calórica, redução de carboidrato, medicamentos, etc. E eu acho que esse é um nicho importante, porque a cirurgia bariátrica te traz te entrega, né, você alcançar esse objetivo mais rapidamente. Mas os oncologistas, por exemplo, têm um pouco de receio em relação às morbidades que a cirurgia bariátrica traz e como que isso vai interagir com todo o desafio que é tratar um paciente com câncer, quimioterapia, hormonoterapia, etc. Como é que você vê os dois temas juntos? É um paradigma ainda, né? Não tem literatura, né, em termos assim, fazer cirurgia em paciente com doença, né? A gente tem, assim, de cirurgia em paciente que já teve doença. Talvez câncer de mama seja a situação que mais tenha sido relatada. Mas é uma questão muito pertinente, né? Quer dizer, você sabe muito melhor do que eu que tem questões relacionadas ao próprio efeito da quimioterapia e da imunoterapia no paciente que é muito obeso, né? E do ponto de vista cirúrgico, você tem um aumento de morbidade cirúrgica em muitas operações, um aumento muito significativo
de morbidade cirúrgica. Então, eu acho que assim, é um campo grande para ser investigado, em que situações isso poderia impactar mais, né? Agora, por exemplo, na minha área, isso para mim é muito claro, pessoalmente, né? Porque eu faço cirurgia bariátrica e faço também cirurgia geral, digestiva, urgências, né? Então, por exemplo, você ter que fazer uma colostomia num paciente obeso. Aqui temos o time de enfermeiras aqui, enfermeiros, quer dizer, como que é cuidar colostomia num paciente muito obeso, ele volta do centro cirúrgico, no dia seguinte está afundada, né? Quanta complicação vai ter aquilo lá, né? Só para dar um exemplo, né? E, então, eu acho que é um campo aberto aí para investigação, mas não tem literatura. Doutor Fábio, quer fazer alguma consideração? Ah, obrigado a todos aí a presença, né? Denis, obrigado pela aula excepcional, uma honra escutar uma aula sua, né? Acho que esse artigo ele traz uma visão de algo que ficou muito tempo nas sombras, vamos dizer assim, né? O estigma da obesidade é algo muito importante e sempre foi visto como algo, como o Denis próprio falou, de falta de vontade, falta de empenho do paciente. E não, é uma doença, né? O paciente acaba tendo alterações, numa fisiopatologia bem complexa, que impedem ele de conseguir progredir para uma diminuição do peso, né? Acho que vale ressaltar que o MC, né, que é um grande ponto do debate, ele não vai deixar de existir. Acho que ele é muito válido ainda em questões populacionais, tudo, né? Mas acho que esse artigo ele traz um pouco de refinamento sobre a questão, né? E acho que também vai trazer uma melhor discussão da forma do tratamento, né? Apesar dos novos análogos serem medicamentos aí de grande impacto, inclusive agora a gente vai chegar mais um medicamento, lançamento no dia 7 de junho, e da tirzepatida. Mas a gente precisa definir também quem que é o paciente que vai se beneficiar mais de um ou de outro tratamento, né? Acho que é isso que eu queria pontuar, né? Acho que trazer sempre sobre o estigma, né? A gente nunca fala paciente obeso, é paciente com obesidade, que é importante também e traz visibilidade da questão da doença em si. Acho que era isso que eu queria mais pontuar. Alguém do chat gostaria de enviar uma pergunta? Doutor Denis, parabéns pela aula. Eu sou da equipe de nutrologia aqui do NOVE, e algo que me chamou um pouco a atenção, né? A gente sabe que a obesidade sarcopênica é uma realidade, inclusive em pacientes oncológicos. E eu senti falta no artigo dessa abordagem sobre massa muscular. Queria saber sua opinião, se você acha que seria um critério associar sarcopenia pela obesidade também como uma lesão de órgão-alvo. Eu não sei se ele não fala ou se eu só não. Você chegou a ver o artigo todo? Não. Tá. Ele não vem trazendo especificamente Veio, né? obesidade sarcopênica. É fundamental, né? Então, a partir de uma certa idade, depois dos 50 anos, mais acentuadamente depois dos 60 anos, né? Ah, o percentual de pacientes obesos com obesidade e sarcopenia, aquilo vai aumentando. Inclusive, isso foi sempre uma grande questão sobre a decisão de tratamento de obesidade em idosos, né? Então, quando a gente tem paciente com mais de 60 anos, essa avaliação ela é obrigatória sempre.
existia muita questão de limite de idade para a cirurgia bariátrica, isso hoje caiu um pouquinho, vai muito de uma avaliação individual, mas depois dos 65 anos, principalmente, todos têm que fazer DEXA, densitometria, né, sempre, e uma avaliação mais pormenorizada de DEXA e de outros parâmetros ali para compor algum score de sarcopenia, né? Isso é muito importante. Agora, a doutora Ana Lume Canage, que é do corpo clínico aqui, geriatra, da equipe da doutora Flávia, ela defendeu agora, no mês passado, a tese de doutorado dela, um trabalho de 10 anos que ela fez junto com a gente lá no ambulatório do Hospital das Clínicas, e ela avaliou funcionalidade dos pacientes, né? Então, pacientes com mais de 66 anos, a média de idade do estudo foi 66 anos, que foram operados, perda de peso média 32%, e você teve melhora de capacidade funcional, lógico, todos seguindo um protocolo de nutrição e de... A atividade física deixou um pouquinho a desejar, porque eles pegaram pandemia, né? Mas pelo menos uma orientação. E mesmo aqueles que eram pré-frágeis, eles tiveram... E frágeis, os frágeis também, tá? Tiveram melhora de capacidade funcional, você não teve piora. Então, quer dizer, avaliação... a gente acabou excluindo, né? O sarcopênico mesmo, ou quem tinha osteoporose, foi excluído, não foi operado. Mas, se não tiver, você pode oferecer o que tiver de melhor de tratamento. Ele vai melhorar. Mais alguma pergunta? Então, pelo adiantar do horário, doutor, mais uma vez, em nome do Serviço de Nutrição, nós gostaríamos de agradecer, porque realmente é um tema muito importante, pouco discutido, e muitas vezes na ponta a gente não tem o olhar apurado que deveria. Então, com isso, a gente encerra a reunião. Obrigada pela participação de todos.